A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, abençoa para que nós possamos ler a Tua palavra, para que Teu Espírito Santo nos guie, nos inspire e nos ensine, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos aprender a ser mais como Jesus. É isso que eu te peço e agradecer em nome de Jesus. Amém. E nós continuamos lá no livro de Esdras, vamos ler o capítulo 3 até o capítulo 4. Lembrando que nós vimos ontem, quando o rei Ciro permitiu que vários israelitas voltassem para Israel, para ajudar Jerusalém, para reconstruir o templo, e vários dos levitas foram levados de volta para cumprir este propósito. E o texto continua com o seguinte: no 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então Jesua, filho de Jeozadaque, juntou-se a seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim, começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes, aqueles recuperando as cerimônias que faziam para o Senhor. Celebraram a festa das cabanas, conforme prescrito pela lei, e ofereceram um número de holocaustos especificado para cada dia da festa. Ofereceram ainda os holocaustos regulares e as ofertas exigidas para as celebrações da lua nova e para as festas anuais do Senhor. O povo também trouxe ofertas voluntárias para o Senhor. 15 dias antes do início da festa das cabanas, os sacerdotes haviam começado a oferecer ao Senhor os holocaustos, antes mesmo de lançarem os alicerces do templo do Senhor. Então contrataram pedreiros e carpinteiros e lhes pagaram com moedas de prata. Também compraram toras de cedro do povo de Tiro e de Sidom. Eles pagaram com alimento, vinho e azeite. As toras eram trazidas dos montes do Líbano e vinham pela costa do mar Mediterrâneo até Jope, pois Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que assim se fizesse. A construção do templo de Deus começou no 2º mês do 2º ano depois da chegada a Jerusalém. O grupo de trabalhadores era constituído de todos que haviam regressado do exílio, incluindo Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Jeozadaque, e seus colegas, os sacerdotes, bem como todos os levitas. Olha que interessante. Aqui o templo só começou a ser construído no 2º ano depois que eles chegaram para Jerusalém. Mas eles não esperaram que tudo ficasse pronto para que eles pudessem começar a oferecer as ofertas para o Senhor. Aqui no coração deles é mais importante servir ao Senhor com aquilo que você tem do que esperar você ficar pronto para então servir ao Senhor. E tem muitas pessoas que fazem o contrário. As pessoas primeiro dizem que vão tentar mudar a vida, tentar mudar seu comportamento, tentar mudar aquilo que são, a situação em sua casa, a situação com o relacionamento com algum familiar, antes de voltar para a casa do Senhor, quando nós deveríamos fazer o oposto. Nós deveríamos primeiro voltar para a casa do Senhor, porque aí, servindo ao Senhor e com as bênçãos de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio de Deus em nossas vidas, todas as outras coisas vão se acertando. A gente tem a oportunidade de ir para a batalha protegidos e guardados, liderados pelo Deus Supremo do Universo, enquanto algumas pessoas querem ir sozinho resolver suas lutas que causam dificuldades na sua vida, porque se isso não causasse dificuldade, não seria um peso que faria ela evitar voltar para a casa do Senhor, mas uma luta que muitas vezes a pessoa está perdendo por muito tempo. Ela quer primeiro ganhar essa luta para depois servir ao Senhor. E aqui o livro de Esdras já diz o contrário: volte primeiro para o Senhor, vá para o caminho do Senhor, vá como você está e o Senhor vai te ajudando no meio do caminho. O Senhor vai dando as possibilidades, vai abençoando para que você possa receber os recursos necessários para restabelecer o templo do Senhor dentro da sua vida. O grupo de trabalhadores era constituído, nós lemos aqui, né, com quem eram constituídos:
Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados de supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus parentes, Cadmiel e seus filhos e os descendentes de Odavias supervisionavam aqueles que trabalhavam no templo de Deus. Os levitas da família de Henadad os auxiliavam nessa tarefa. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar ao Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ações de graças entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes da família e disseram: Queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esar-Adom, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes da família de Israel responderam: De maneira nenhuma. Vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredate e Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico, que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte Sinsai escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e as autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônios e o povo de Ereque e de Susã, isso é, Elão. Também enviaram saudações do restante do povo que o grande e renomado Assurbanipal havia deportado e estabelecido em Samaria e em todas as terras vizinhas da província a oeste do rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta. Ao rei Artaxerxes, de seus súditos leais na província a oeste do rio Eufrates. Informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo essa cidade rebelde e má. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. É bom o rei saber que, se essa cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado deste modo, enviamos ao rei estas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como esta cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, o rei perderá a província a oeste do rio Eufrates. O rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinsai, e a seus companheiros em Samaria e em toda a província a oeste do rio Eufrates. Saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri que, de fato, Jerusalém tem sido, ao longo dos anos, foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do rio Eufrates,
e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que esses homens parem seus trabalhos. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Cisai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso da força, obrigaram os judeus a parar a construção. E aqui o levante de outros reinados contra Jerusalém, que com certeza teve um histórico de rebelião, tiveram reis fortes. Davi foi um rei que conquistou diversas regiões, então havia um medo de uma insurreição, um medo de um povo que outrora já foi forte, de voltar esse poder e ter novamente essa invasão, essa conquista, essa luta contra outras nações. 1 Coríntios 2, verso 6 até o capítulo 3, verso 4. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria. Lembrando que Paulo está falando aos Coríntios que ele não tinha ido com palavras de sabedoria, apesar de ser sábio, para que ele pudesse mostrar a cruz de Cristo para um povo que colocava muita importância dentro dessas palavras de sabedoria, se esquecendo da verdadeira cruz de Cristo, a ponto de eles estarem criando dissensões, se perdendo daquilo que realmente é importante nas boas novas, que é o Cristo crucificado, Cristo como centro das nossas esperanças. Falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria dessa era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o ministério de Deus, seu plano antissecreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo ou fosse criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. E aqui a gente vê características de pessoas que ainda não estão maduras espiritualmente. Se as pessoas têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si, isso é um sinal de imaturidade, segundo Paulo. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? E aqui Paulo incentiva que as pessoas se tornem mais espirituais. A maturidade espiritual produz determinados comportamentos, atitudes, e uma maturidade que se reflete nas atitudes físicas. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Salmos 28, do 1 até o 9, Salmo de Davi. A ti eu clamo ao Senhor, minha rocha, não feches teus ouvidos para mim.
Pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Ouve minhas súplicas por misericórdia. Quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário, não me arraste com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida de sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram, pois isso ele os derrubará. Por isso ele os derrubará, e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria, por isso lhe dou graças com meus cânticos. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. E por fim, Provérbios 20, do 24 ao 25. É o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Dois provérbios com muita sabedoria, que a gente reflita bem neles, para que a gente guarde isso nos nossos corações. Essas foram as palavras de hoje, espero que elas edifiquem seu coração, que possam trazer crescimento, para que possam trazer a modificação na sua alma, na sua mentalidade. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que essas palavras que nós lemos possam edificar a nossa vida, possam nos instruir, nos inspirar, para que possam nos guiar durante os nossos dias. Senhor, abençoa, Senhor, para que nós possamos ter um dia abençoado, guiado por Ti, que o nosso trabalho, nossos estudos, nossos afazeres domésticos, nossos afazeres na rua possam ser, Senhor, guiados pela Tua forte mão, para que nós possamos ter sucesso em tudo que nós fizermos, guiados por Ti. Senhor, abençoa os que estão doentes, enfermos, para que eles possam se recuperar, para que eles possam ter, Senhor, restaurar a sua saúde, para que nós possamos ver as Tuas fortes mãos trazendo, Senhor, restauração ao Teu povo. Abençoa para que nós possamos receber o alimento, Senhor, do céu, para que nós possamos receber o sustento. Abre portas de emprego, Senhor. Abençoa os teus servos para que nós possamos juntos, Senhor, fazer a diferença nessa terra com nossos recursos físicos, nossos recursos espirituais, Senhor, e através da sua graça. Abençoa para que nós possamos continuar lutando contra o nosso pecado, fortalece o nosso espírito e que nossa carne vá morrendo, Senhor, para que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.